Hello, guys. Good afternoon. Welcome to our class. Good to see you again. Finally, I miss you. So today is August 2nd, and this is Wide Angle 1. Today we are doing the review of units 1, 2, and 3, but more specifically, unit 3, okay? So we are working on that review. Let me send the link to the students. I don't know if they have received the link. I'm not so sure. Maybe they are waiting for the link, so I'll just send it over to them just a second. All right. Okay. So, hi, Lilian. Good afternoon. Good to see you. Welcome. Very Thanks. good to see you. Okay, guys. So, we are, let me just register Lillian's presence. Today, we are doing a review of Unit 3, and then page 149, of course, which is Unit 3 review, and some exercises, okay? So, before we start, antes de começarmos, vamos dar uma olhada no nosso planejamento das últimas aulas de julho. Let's take a look there. All right. So let's see the last classes before the break, ok? Então, quais foram as aulas que nós tivemos na última semana antes do break, antes do recesso? Okay? Hi, Ana Clara. Good afternoon. Welcome. Good afternoon, Ana Carolina. Good to see you. I'm happy to see you. How nice. Welcome. So, last week, the last class we had was July 14th, right? And we finished Unit 3. Então, o que nós fizemos no dia 14 de julho? A gente terminou a unidade 3, ok? Então, naquela semana, que foi antes do recesso, nós falamos sobre giving directions and instructions using imperatives. Foram os imperativos, né? Como a gente dá instruções para alguém sobre como chegar em algum lugar. E também falando sobre como fazer alertas ou dar alertas para as pessoas com relação a lugares. Por exemplo, não coma nesse restaurante, ou não vá para esse café, ok? Coisas do tipo. Nós vimos isso com os imperativos. Ok, guys? All right? Okay, no problem. All right. Very good. Thank you, Ana Clara. So, after that, we started talking about places. Como a gente fala sobre lugares? A gente viu isso na última parte da unidade 3, falando sobre lugares, onde os lugares são, e vimos também como usar o is there e o are there para fazer perguntas, né? Para saber se tem alguma coisa em algum lugar. Nós vimos que a diferença entre eles é o is there, eu uso para o singular, e o are there para o plural. Então, nada mais é que o there is e o there are, só que na interrogativa, ok? Para perguntas. E o homework foi Online Practice, Unit 3.5, obviously 3.4, Unit 3 Test, que é um teste de revisão da unidade 3, que está disponível na plataforma também, ok? And page 149. Então, eu tinha pedido para vocês já irem fazendo essa página de revisão para que hoje nós pudéssemos corrigir e
dar sequência à revisão das outras unidades, ok? Mas a gente vai corrigir hoje com certeza. E teve também umas folhinhas, né? As folhinhas digitais. Preposição para dar direção, instruções sobre como chegar em algum lugar. Is there, are there, e assim por diante. Então, alguma dúvida sobre o homework? Vocês têm alguma pergunta? No? No questions? Is everything okay? Let me change my glasses to see you better. Any questions about the homework? Não? Nenhuma pergunta? Okay. So, let's go there. Então, essa foi a última aula. Quem não assistiu essa última aula ou a última semana, ela está disponível no vídeo. Então, para quem não sabe, a gente tem as aulas de julho todas disponíveis aqui na guia Reposições de Julho. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha. Ok? Vocês conseguem visualizar? Ok. Então, aqui nessa guia, vocês têm acesso às aulas de julho para quem quer rever os conteúdos, ok? E os vídeos estão aqui. Alright, people? Ok? Aqui tem os links para vocês acessarem os vídeos. Em agosto, nós tivemos algumas mudanças, ok? Então, as aulas de agosto, elas são gravadas do mesmo jeito, porém, elas não vão mais servir para abonar falta. Então, nós já até enviamos mensagens aqui mesmo no Classroom e também via WhatsApp informando que a reposição das aulas para efeito de abono só funciona agora com marcação com a coordenação. Então, não tem como fazer a reposição via vídeo, ok? Os vídeos, eles vão ficar disponíveis para vocês a título de estudo e também de revisão, ok, guys? Então, aqui a gente tem a guia para os vídeos de agosto, tá? Eles vão ficar inseridos agora nas aulas do mês corrente, ok? Alright? Então, aqui a gente vai começar a ter os links dos vídeos de agosto lá para vocês. Alright? Então, vamos dar uma olhadinha, então, agora, na nossa matéria de hoje. Let's take a look. Here we are. Great. So, today, August 2nd, we should finish the review of Unit 3, and if time allows, start Unit 1. Okay? So, let's see the topics here. Nesse classroom aqui, nesse tópico, eu coloquei para vocês os assuntos das 3 lições. Então, nós temos aqui, Unit 1, o assunto é o self. Fala sobre identidade. Nós vimos sobre isso. Unit 2, things, ou objetos, coisas. E a unidade 3, Unit 3, fala sobre places, lugares, ok? E aqui a gente tem um assunto que a gente viu nessa última lição. Então, só porque nós terminamos a unidade 3 antes do recesso, então eu acho que seria interessante a gente fazer a revisão dessa unidade primeiro, ok, guys? So, if you have the book, please open your books to page 149. Então, quem tem o livro, abra o seu livro na página 149, ok? So, let's go there. The numbers right. Just a moment, okay? I'm trying to open the book here. 149. 149.
Okay. So let me just clear everything again. All right. Okay, people, this is page 149. So let's see that. Então, essa página, ela é a revisão do livro da unidade 3, ok? E elas sempre, como as outras também fazem, elas começam sempre pelo vocabulário, ok? Então, como nós falamos de lugares na unidade 3, então ela vai começar com um vocabulário sobre lugares em uma cidade. Então, places in a city. Então, first activity. Só me dê um momentinho para eu verificar se o pessoal que está aqui presencial fez alguma coisa dessa página, ok? Let me take a look. Did you have a chance to do? No. 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 Uh-oh. No. Não sei. A Monique pode te informar, ok? 149. Probably not. Ah, okay, very good, Claudinha. Excellent. Okay, guys. So, podemos ver que a maioria das pessoas não fez. Então, é importantíssimo nós fazermos hoje, ok? Can everybody see that? I'm sorry. Okay, so let's start with the vocabulary, okay? Look at the images. Where can we find these things? Então, aqui ele pede para gente olhar as imagens e responder onde nós podemos encontrar essas coisas. Então, super simples. A gente tem aqui as imagens, ok? And here we have the places. Então, os lugares onde a gente pode encontrar. At a museum, in a store, in a bank, in a cafe, at an airport, in a supermarket, in a park, in a hotel. Ok? Então, super tranquilo. Let's see the first one. Here, image number 1 is about money, right? We can see some money there. Where can we find money? Obviously, in a bank. Ok? Falando de banco, quem assistiu a série A Casa de Papel? Não gostou? Não, assisti. Eu também assisti e não gostei não, professora. Não é isso tudo, não. O raio que pegou, eu esperava muito mais. É, É uma delícia. é boa, é interessante. É. Sim, sim. Não? Terceira? Really? Tem, acho que tem até a quarta de verão, quarta parte. Ai, professora. Oh my Já God! tá lançando até em versão coreana, tá? Really? Agora eu vou reassistir a versão coreana pra ver se sei lá. Eu acho que eu tô assistindo a terceira parte. É a parte que eles já estão no outro assalto. No assalto. É, eles estão já no segundo assalto. É uma série muito interessante. Apesar de ser originalmente em espanhol, mas eu estou assistindo em inglês, é uma série muito legal, assim, eu gosto bastante, bom para praticar. Okay, in a bank. Number 2, where can we find this image here, this object? Yes, very good, in a cafe. All right. Now, I'm going to give you 1 minute to finish the other ones, okay? Because I know that some of you haven't done yet, so I will give you 1 minute to complete numbers 3
through 8. Okay, so let me time you for that. All right, there you go. Okay, go ahead. Yes. Então, é crente que você passar sábado de mente para aprender No, next week. na próxima? Hoje é revisão. Se a gente tiver tempo, a gente faz um simulado. Ok. Okay, guys, time's up. Yes? So let's check the answers. So what do you have there? Number 3. Where can we find number 3? Good. Pronunciation, hotel. 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 Yes. Nessa palavra, a gente vai pronunciar a primeira letra com esse som. Ok? Hotel. E a sílaba tônica é na segunda sílaba, na última, não na primeira. Que nem a gente fala em português. Ok? A gente não fala hotel, né? Só que a gente vai pronunciar hotel. Somente isso. Sendo a sílaba tônica a última, ok? Vamos lá. Hotel. Hotel. Yes, in a hotel. In a hotel. Yes. Ok? A pronúncia é muito parecida com a nossa em português, porque a sílaba tônica cai na mesma sílaba, ok? A única diferença é a primeira letra. Alright? Okay. Number 4. Where can we find number 4? In a park. Yes, in a park. Yes, I can't hear you very well. In a park. Okay? In a park. All right. Thank you. Thank you, dear. Okay, next one. Number 5. Where can we find number 5? Yes, in a store. Putz, eu confundi. Yes. Pior que é a sexta. Number 6. Where can we find that? In a super. Great. Very good. In the supermarket. Number 7. Essa pronúncia é Ah. So how do we say this word? Museum. 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 Good. Sempre observando que no final da palavra a gente tem que fechar a boca. Selar mesmo os lábios. Então, museum. Yes, museum. Good. Museum. Uhum. E aqui, então, at a museum. Ok? Ou, se você falar tudo junto, fica at a museum. At a museum. At a museum. Era museum. Exatamente. Vocês vão observar que, quando nós falamos, a gente costuma juntar a consoante com a vogal da palavra que acompanha. Então, a palavra seguinte começa com um som de vogal, não necessariamente uma vogal, mas com um som de vogal, a gente costuma juntar
os dois sons. Então, aqui no caso, termina com a letra T, não termina? É uma consoante. Então, quando a gente junta esse som da letra T com uma vogal, na palavra seguinte, a gente vai modificar esse T suavemente. Na realidade, ele vai parecer a nossa letra R em português, mas não R aspirado, ok? Então fica era museum. Era museum. Ok? Fica como se fosse um E, um R e um A. Era. Né? Era museum. Very good. Ok, guys. Agora, não está errado você dizer at a museum. Está super tranquilo, ok? Você pode falar assim, pausadinho, ou pode falar tudo junto, normalmente, ok? Next one. Number 8. Where can we find this? Ah, a mesma coisa acontece aqui, né? Look. At an airport. At an airport. Ah, ok. A única diferença é que aqui a gente tem o pronome indefinido com AN. An. Porque aqui a gente tem um som de vogal. Então, an airport. An airport. Como tem a preposição aqui antes, a gente vai fazer a ligação. Então, fica at an airport. At an airport. Okay. Very good. All right. Let's check the answers. Right. All right, people. Okay? Good. So, places. So many places, right? Now, let's see the prepositions. So, complete the paragraph with in, on, between, or near. Então, essas preposições nós utilizamos para dizer onde as coisas estão. Localização, né? E a gente tem uma regrinha para elas. Então, vamos relembrar. E eu sei que esse exercício aqui nós já fizemos durante aquela aula sobre as preposições de lugar, né? Então, muitos já têm esse exercício feito. Vamos lá. We are Toronto, Canada. Então, qual a preposição que eu utilizo antes de cidades e países? Yes. Very good. Okay? So, we are in Toronto, Canada. We are in Toronto, Canada. Ok? Então, a gente vai usar a preposição in para cidades, países e também para bairros. Ok? Very good. Yes. Cidades, países e bairros. Ok? Excuse me. Now, our hotel is Spadina Avenue. Aqui a gente tem o nome de uma rua. Preposição que a gente usa on. Very good. Okay? So, our hotel is on Spadina Avenue. Chinatown é o nome de um bairro. Então, in Chinatown. Okay? Okay, people. So we can say, inglês Oxford is in Campo Grande. Porque Campo Grande é um bairro. Né? Então, a gente pode dizer que o nosso curso fica in Campo Grande. Então, our English course is in Campo Grande. Okay? There is a great Chinese restaurant, the hotel. Então, aqui está falando que tem um restaurante chinês ótimo perto do hotel. Por que eu vou dizer que é perto? Porque dificilmente
eles vão colocar dentro do hotel um restaurante chinês. Geralmente, eles vão colocar um restaurante internacional, que atende a todos os gostos, porque um hotel tem pessoas de vários lugares, né? A não ser que no hotel tenha vários restaurantes, uma praça de alimentação, né? Aí você vai ter um japonês, vai ter um chinês, né? Deve até existir hotéis desse tipo, né? Mas, dentro do parâmetro que a gente tem de hotel até aqui, geralmente tem um restaurante internacional e perto do hotel, aí sim, outros restaurantes que vão representar as cozinhas variadas que existem, né? O japonês, o chinês, enfim. Aqui vai fazer mais sentido dizer que é perto do hotel, ok? Então, there is a great Chinese restaurant near the hotel, ok? Near é perto, né? Yes. Okay. E agora, a gente está dando aqui a localização desse restaurante chinês. Então, a gente está dizendo que fica nessa rua, Dundas Street. Então, como vai dizer agora? A gente vai falar o nome de uma rua. Qual é a preposição que eu uso? On. Então, it's on Dundas Street. Okay? Now, our hotel is also the train station. Então, aqui você pode usar a melhor opção é near, porque se você disser in the train station, você vai dizer que o seu hotel também está na estação de trem. Faz sentido? Eu não conheço nenhuma estação de trem que tenha um hotel dentro. Pode até existir, mas eu não conheço. Como eles estão em Toronto, no Canadá, não tem nenhuma estação com um hotel dentro. Tem aeroporto com hotéis, mas estação de trem que eu saiba ainda não. Então, our hotel is also near the train station. Então, perto faz mais sentido, ok? Now, there are two beautiful theaters, our hotel and the train station. Então, aqui nós temos duas referências. A gente tem a referência do hotel e da estação de trem. E eu estou falando sobre um terceiro lugar. Então, obviamente, que eu vou estar usando aqui a preposição between, que significa entre. Ok? Então, aqui eu estou dizendo que tem dois teatros bonitos entre o nosso hotel e a estação de trem. Okay? The last one. There are many things to do in this city. De novo, eu estou me referindo à cidade. Mesmo que eu não coloque o nome da cidade, mas que eu só fale a palavra cidade ou city, eu vou usar a preposição in. Okay? A preposição in é utilizada. Okay? So let's check the answers. Okay, guys. Perfect. Very good. Yes, can I close? Yeah. Good. Então, com relação a vocabulário, nessa lição nós falamos de lugares e falamos de preposições para localizar esses lugares, dizer onde eles são, ok? Now, grammar. O que nós aprendemos na parte gramatical da unidade 3? Primeiro, nós vimos os imperativos, que são usados quando nós damos instrução de como chegar a algum lugar ou quando nós indicamos um lugar para alguém ou não indicamos.
A gente alerta uma pessoa para não ir ou não fazer alguma coisa, ok? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. We have 5 sentences, ok? E a gente tem aqui os verbos go, don't go, take, turn, and eat. Ok? Então, quais são as instruções que nós estamos dando aqui? Vamos lá. The first one. At Joe's restaurant. O que a gente está dizendo aqui para a pessoa fazer? Aqui, ó, no restaurante Joe, não é ao restaurante. Quando a gente usa o go, a gente tem que dizer ir a algum lugar. Aí tem que ser go to. Aqui a preposição não é to, a preposição é at. Então a melhor opção é eat. Ok? Então, eat at Joe's restaurant. Então, eu estou indicando para aquele turista, ou para quem quer que esteja perguntando a informação, eu estou instruindo a pessoa a comer nesse restaurante. Ela ir almoçar ou jantar no restaurante Joe's. Então, eat at Joe's restaurant. Ok? Teacher, Yes. uma pergunta. Uhum. At vá, porque para mim, go também seria vá. Exatamente. Só que para usar o verbo go, eu preciso ter a preposição to. Então, olha aqui. Quando a gente usa o go, Go to, então é go. isso. Se fosse a preposição to, aí tudo bem. Go to Joe's restaurant, ok? Ok. Como aqui no caso nós não temos a preposição to, nós temos ao invés a preposição at. Então ali não cabe colocar o go. Então a gente tem que colocar o eat. Eat at, ok? Ok. Joe's restaurant. Isso só tem o imperativo? Imperativo, ok? É quando a gente usa o verbo na sua forma básica, sem a partícula to, ok? O verbo como ele é, sem conjugação, sem nada, ok? Simplesmente da forma básica. Então, eat at Joe's restaurant. Number 2, to that café, it's too expensive. Então, aqui a gente tem o to, não tem? Tem. Então, a gente pode usar o go, mas também tem essa opção aqui, olha. Don't go. Qual é a mais apropriada? Go ou don't go? Por que don't go? Porque na segunda frase ele fala, é muito caro. Então faz mais sentido você falar para a pessoa não ir, né? Se você fala para a pessoa vai lá para aquela cafeteria, ela é muito cara. Então não é muito uma indicação muito sábia. O ideal é dizer não vá, né? Então, don't go to that café. It's too expensive. Okay? Number 3, the train station isn't near here. Take a taxi. Aqui a gente está falando para a pessoa pegar um táxi. Okay? Se fosse para a pessoa ir de táxi, a gente usaria o go, mas a preposição aqui, que não está nessa frase, deveria ser by, e aí sim, go by taxi. Ok? Isso, eu posso dizer assim, olha, go by taxi, ok? Vá de táxi. Eu posso falar take a taxi. Pegue um táxi.
São duas frases que querem dizer basicamente a mesma coisa, mas são frases diferentes, ok? Como nós estamos no exercício e ele tem uma parte já feita, então a gente tem que completar a frase com a palavra mais correta. Aqui a gente tem a partezinha a taxi. Então, só tem como a gente colocar take a taxi. Se quando tiver o azinho, vai ser o take, né? Se for com meio de transporte, sim. Essa Yes. tem que significar legal. Como é que você traduz a palavra take a look? Então, o verbo take tem vários significados de acordo com a palavra que vem depois. É esse que é o grande lance. Por isso, você até citou uma frase que a gente tem o verbo take, mas com outro sentido. Take a look, dá uma olhada. Take a class, faça uma aula. Então, são significados diferentes com o mesmo verbo. Mas nesse caso aí é deslocamento, né? Aqui é meio de transporte, isso. Quando você usa aqui qualquer meio de transporte, você está dizendo pegue um, tá? Aqui pode ser ônibus, train, ok? Subway. Take a subway, take a bus, take a train, ok? Agora, você tem exemplos de outras frases com take, mas que têm significado diferente. Por exemplo, o que ele falou, take a look. Aqui é dar uma olhada, né? Dá uma olhada, olha só isso aqui, né? Take a look. E o outro, take it easy. Essa, então, é bem diferente. Take it easy significa vai com calma. Nada a ver com take, né? Take it easy. Calma, né? Você vê que a gente tem outros significados aí. Take a class. Fazer uma aula. Não faça uma aula. Take a class. Okay? Então, são significados diferentes com o verbo take. Ok, guys? Uhum. Yes. Very good. Alguns verbos em inglês têm essa característica. Eles podem ter significados diferentes, dependendo da palavra que vem depois. Ok? Então, agora, nós já vimos eat, ok? Don't go and take. Se a gente quiser, a gente pode cortar as que a gente já utilizou. Então, don't go, sorry, here. Take and eat. Ok? Então, a gente tem só duas opções que sobraram aqui. Vamos lá. Number 4. Straight down Bristol Avenue. Go. Então, o verbo go geralmente acompanha a preposição straight, que significa vá reto, vá em frente. Vá em frente na rua tal. Ou siga em frente na rua tal. Ok? Então, go straight down Bristol Avenue. Aqui ele está colocando ainda outra preposição aqui, olha, down, para significar que você vai descer a rua Bristol, ou a Avenida Bristol. Provavelmente você deve estar no número alto na rua e vai descer para os números inferiores, ou tipo, a rua, ela tem uma sequência, que nem algumas ruas a gente tem, né? Uma sequência de números. Então, desce a rua tal, ou até mesmo se for uma ladeira, se você tiver que literalmente descer a rua, como aqui, por exemplo, né? A nossa rua, ela é uma descida, se nós estamos aqui em cima. Então, se eu vou dizer para a pessoa, para ir no açaí, desce essa rua aqui e vira à direita. Não é isso? Go down and turn right. Ok? Então, aqui ele está falando para a pessoa ir reto, descendo a Avenida Bristol. Ok? Então, go straight. Number 5. Turn. Ok? Então, aí a gente conclui
todas as que estavam faltando. Então, go já foi, e essa última, turn. Okay? So, okay. Turn right onto Main Street. Yes, vire à direita na rua Main. Okay. Tem. Aqui, quando a gente está dando instruções, ele significa virar, né? Então, vire à direita ou vire à esquerda. Eu já vi muito bingo, porque eles falam esse bingo, eles falam my turn, Minha vez, exatamente. A palavra turn tem significados diversos também. Ok? Vamos lá. Make true sentences. Use is, isn't, are or aren't. Então, a segunda parte da gramática da unidade 3 vai falar sobre o uso do there is e do there are, ok? There is and there are. Então, deixa eu colocar aqui para vocês um resuminho desse ponto gramatical. Vamos lá. Nós usamos essa estrutura, ou esse verbo, feito com duas palavrinhas, né? Para dizer que tem alguma coisa em algum lugar. Por exemplo, tem um mercado aqui perto, tem uma escola aqui do lado, ou então tem não sei o que, não sei aonde, tem um banco, não é assim? Então, isso em inglês a gente usa para falar essas coisas, a gente vai usar o there is e o there are. Qual é a diferença entre eles? O there is a gente usa para o singular e o there are para o plural. Perfeito. Então, aqui a gente tem na forma afirmativa, ok? Na negativa, é só a gente fazer o verbo to be na negativa. Então, fica there isn't para o singular e... Sorry. There aren't para o plural, ok? Então, a gente tem aqui a negativa. E para fazer pergunta, como fica? Ah, muito bem. Quem falou? Very good. A gente tem que colocar o to be na frente. Então, is there? Tarará, ok? E no plural, como é que fica? Muito bem. Are there? Tarará, okay? Aí, então, a gente tem aqui as perguntas ou questions, ok? Então, aqui a gente tem as três formas: affirmative, negative, and interrogative, or questions, ok? Lembrando que só uma dessas formas aqui pode ser reduzida. Alguém sabe qual é? No singular, exatamente. Na afirmativa e no singular. Essa daqui, especificamente, é a única que a gente pode reduzir. Então, ela pode ficar, ó, tirando a vogalzinha e colocando o apóstrofo. Fica theirs. É a única, ok? As outras não têm redução. Ah, tá, mas aí não é com esse significado. Aqui a gente está perguntando, quando você pergunta who's there, você está perguntando quem está aí. Quem está aí? Então, aí, o there aqui, ele é um advérbio de lugar. Significa aí ou lá. Ok? Who's there? No caso aqui, nós estamos usando uma estrutura verbal. Então, não é esse significado. A gente está usando o there mais o verbo to be. Essa combinação aqui
faz o que a gente entende como tem não sei o que em algum lugar. Então, tem não sei o que aqui, tem no mercado ali, tem. Então, tem isso, tem aquilo. Esse tem, que a gente usa para dizer que existe alguma coisa em algum lugar, é feito com essa combinação de palavras em inglês. É o there mais o verbo to be. Os dois trabalhando juntos. Ok? Em português é uma palavra só. Tem. Né? Mas em inglês não. E a gente vai ter que usar o there com o verbo to be na conjugação correta. Se for singular, there is. Se for plural, there are. Ok? Então, só vamos voltar aqui para a forma básica para vocês verem. Ok? All right. So, então, partindo desse princípio, agora fica fácil. Vamos completar aqui o exercício com there is ou there are. E se for negativa, there isn't or there aren't. Então, vamos fazer o primeiro juntos. Okay, let's see. The first one. There any tall buildings in a small town? Então, aqui a gente tem o substantivo. A gente tem que procurar logo o substantivo. Não está aqui e também não está aqui. Ele vai aparecer aqui, ó. Ele está no singular ou no plural? Plural. Buildings. Então, já localizei que é plural. Aí eu posso usar there are ou there aren't. Como que eu vou saber se é afirmativa ou se é negativa? Tem alguma dica na frase que me diz que é afirmativa ou negativa? Como é que a gente pode saber agora? Qual que eu vou usar? Eu já sei que é plural. Ah. Uhum. Seria o ponto negativo? Aqui, a palavra small... Então, aqui a palavra small significa pequeno e aqui a palavra cidade. Então, cidade pequena. Em uma cidade pequena. Será que é por essa linha que vocês vão tentar descobrir se é afirmativa ou negativa? Ah, muito bem. Ela descobriu. Essa palavrinha aqui, ó. A palavrinha N é negativa. Okay. Welcome. Então, olha aqui, ó. É essa palavrinha que está me dizendo que é negativa. Alright, people? Quando eu tenho a palavra N, eu tenho que lembrar que eu só posso usar o... This is page 149. 149. Okay? Oh, yes, right here. Hello, dear. Assinem de azul, por favor. Ok? Voltando aqui, ó. Sorry. Quando a gente vê na frase a palavrinha N, então a gente já sabe que eu só posso usar essa palavra. Então, eu só posso usar a palavra N quando for, negativa ou quando for pergunta. Ok? Então, negative or questions. Como aqui não é pergunta, então só pode ser negativa. Ok, guys? Então, aqui a gente tem que usar obrigatoriamente there aren't. Ok? Alright? Vamos supor que você não entendeu essa frase aqui, não conhece essas palavras. Você só conseguiu identificar que está no plural, e que não é pergunta. Então, está no plural. Ah, tudo bem. Então, eu posso usar there are ou there aren't.
Aí você olha mais um pouquinho e observa que tem a palavra N. Ah, pronto. Você não precisa nem entender o resto da frase. Você já pode dizer que é negativa. Okay? There aren't any small or any tall buildings in a small town. Agora, traduzindo a frase, eu estou dizendo aqui que não tem nenhum prédio alto em uma cidade pequena. Ok? Deve ser uma cidade bem pequenininha, né? Ele não vai ter prédio alto mesmo. Aí tudo bem, faz sentido mesmo na negativa. Ok? All right. Number 2, guys. So, primeira coisa, procura o substantivo, que nem nós fizemos aqui. Esse está logo no início, olha. Planes. Então, singular or plural? Plural. Tá no plural. Então, plural. Se é plural, então eu já sei que pode ser there are or there aren't. Então, agora a gente vai ver se faz sentido aqui. Tem alguma indicação de que é negativa? Não, nenhuma. Vamos ver se faz sentido a gente falar essa frase na afirmativa. There are planes at an airport. Yes. Faz sentido. Nesse caso aqui, como não tem nenhuma palavra indicando negativa, a gente precisa, de fato, entender a frase. Então, aqui faz sentido dizer afirmativa. There are, ok? There are planes at an airport. Now, number 3. Quem sabe o que significa a palavra planes? Yes, avião. No caso, no plural, aviões, ok? Então, a frase está dizendo there are, ou seja, tem aviões em um aeroporto. Ok? Number 3. There a bedroom. Então, vamos procurar o substantivo, está logo aqui no início. A bedroom. Singular or plural? Singular. Então, there is or there isn't. Ok? Já sabemos que é singular. Então, vamos ver se faz sentido nós falarmos na afirmativa. There is a bedroom in a train station. Faz sentido? É. Numa estação normal, padrão, não tem um quarto, né? Dentro da estação. Não que a gente saiba, né? Então, não faz sentido. Se fosse dentro de um trem. Sim, num trem pode ser. Mas numa estação, não. Então, faz mais sentido isn't. Okay? Aqui, a gente tem que entender mesmo o significado, pelo menos, do substantivo. E da última parte aqui, que é o lugar. Para ver se esses lugares, essas duas coisas se encaixam, né? Então, there isn't a bedroom in a train station. Now it's easy. Number 4. There any cars. O índio só vai aparecer no plural. Uhum. No índio não aparece, né? Pode até aparecer com substantivos que são incontáveis, aqueles que nós não podemos contar, mas sempre em frases negativas ou perguntas. Ok? O isn't tem alguma palavra negativa? O isn't pode ter sim. Aí você vai, geralmente você vai ver, de repente, dá para perceber. Você vai perceber, vai ficar nítido, porque na própria questão, na própria frase, vai indicar que é. Ou vai ser alguma coisa meio fora do comum, como aqui, por exemplo, um quarto numa estação de trem. Ok? Yes. Exatamente. Cars in a bank.
Vamos identificar primeiro o número, ok? Então, aqui a gente tem a palavrinha cars. Singular ou plural? Plural. Beleza, se é plural, pode ser there are ou there aren't. Aí a gente tem aqui a indicação, olha. De novo apareceu a palavra N. Então, já deu a resposta pra gente. Não precisa nem pensar. Então, there aren't. Ok? Porque nós não podemos jamais, em tempo algum, usar N com frases afirmativas. Não dá. Só serve na negativa. Ou pergunta. Ok? Now, number 5. There bathrooms in a hotel. Então, aqui a gente tem o substantivo e ele está no singular ou no plural? Plural. Então, a gente sabe que pode ser there are ou there aren't. Agora, a gente vai ver, tem alguma palavra extra indicando negativa? Não. Não tem nada extra. Então, vamos tentar ver se encaixa. Bathrooms in a hotel. Yes. It's okay, it's possible. Possible. Ou there are. Okay? There are bathrooms in a hotel. So checking the answers, everything correct. Okay? Okay, now let's see the next one. Então, nós vimos o vocabulário, a primeira parte da gramática, e aqui a gente está na segunda parte. Ok? Então, vamos verificar agora aqui, na pergunta, como ele funciona. Vamos ver aqui. A mesma estrutura, there is e o there are, só que em perguntas. Ok? Questions. Então, use the prompt to write yes, no questions. Então, use as palavras fornecidas para escrever perguntas cuja resposta é sim ou não. Ok? Então, perguntas com respostas sim ou não são obrigatoriamente perguntas que começam com um verbo. Essa é a dica. Toda pergunta em inglês que começa com um verbo, o auxiliar dele, ou o verbo to be, são perguntas com resposta sim ou não. Ok? Então, deixa eu mostrar para vocês aqui alguns exemplos antes de começar. Para vocês entenderem o que são perguntas que a gente chama de sim ou não. Ok? Yes, no questions. Então, a gente tem aqui. Perguntas com verbo to be. Are you a student? Você é um estudante? Yes. Então, resposta vai ser yes. Apareceu lá o sim, tá vendo? Yes, I am. Okay. Outro exemplo de pergunta sim ou não. Is Brazil in North America? No. Brasil não é o nome de um lugar? Não é um país? Então, a gente vai usar o pronome it. No, it isn't, que é o verbo to be na negativa. Ok? No, it isn't. Ok, guys? It's in South America. Então, vocês observam que as perguntas que começam com o verbo to be, tá vendo? As respostas vão ser sempre sim ou não. Ok? Mais outro exemplo. Olha lá. Is Roberto Carlos young? Aqui eu estou perguntando do cantor.
Ok, guys? Roberto Carlos, cantor. Is Roberto Carlos young? No. Então, a gente vai usar o pronome equivalente a Roberto Carlos, que é o he. Então, no, he isn't. No, he isn't. Ok? Não, ele não é jovem. Vamos ver uma outra pergunta aqui, já agora no sexo feminino. Let's see. Is Maísa old? Quem conhece Maísa? Acho que é Maísa. Do Banquinho Filha. É uma menininha que ela começou jovem na televisão. Ela é do SBT, é mais. Do SBT. Ah, com I. Ok. All right. Maísa. Então, is Maísa old? Não. No, she isn't. Okay. Então, a gente viu que essas perguntas que têm como resposta sim ou não são perguntas bem rápidas, né? Você só tem a dizer sim ou não. Só que em inglês, o sim e o não, ele vem acompanhado do pronome e do verbo to be em seguida. Não posso dizer simplesmente yes e parar por aí. Ou no. Não é educado, não é polido dizer somente sim ou não. Não é. Se você disser sim, are you a teacher? Yes. Não é educado. O correto é yes, I am. Ok? Se alguém perguntar para mim, Simone, are you a teacher? A melhor resposta é yes, I am. Ok, guys? Então, a gente sempre vai acompanhar a resposta sim ou não do pronome e do verbo to be correspondente. Ok? Então, voltando lá. Are you a student? Yes, I am. Is Brazil in North America? No, it isn't. It isn't. Olha lá o fenômeno da junção do T com a vogal. Ali eu até juntei, agora eu misturei tudo. Então, aqui, olha, quando a gente vai usar o T e em seguida uma vogal, um som de vogal, a gente faz o fenômeno da letra R. Então, no, it isn't. Is Roberto Carlos young? No, he isn't. Is Maísa old? No, she isn't. Ok? Beleza. Hã? Old é velho ou velha. Ok? Então, a Maísa é velha? No, she isn't. Ok? Então, aqui eu dei alguns exemplos bem simples de que seriam as perguntas que a gente chama de yes, no questions. Ok? E isso foi só com o verbo to be. Mas você pode fazer perguntas assim com qualquer verbo. Ok, guys? Yes, go ahead, Lucas. Hã? Young é jovem. É o oposto de old. Hã? Ah, teen. No caso aqui, dessa forma? Ah, então, teen é o mesmo que adolescente. Né? Então, aqui a pergunta, eu não estou usando teen, eu estou usando jovem. Ok? Young. Ok? Como adjetivo. Então, eu só dei exemplos aqui, pergunta sim ou não, com o verbo to be. Ok? Só para vocês entenderem o que é e saberem localizar o que a gente está dizendo aqui. Então, use the prompts to write yes, no questions. Então, aqui a gente tem as palavras e a gente tem que fazer perguntas que as respostas vão ser sim ou não. Então, tem que começar com o verbo to be. Ok? Então, number one. Is there a park anywhere? Ok? This is one question. Eu vou usar no singular, porque a palavrinha park está no singular. Ok? Let's see number two, guys. Any good restaurants? Qual seria?
O verbo to be. Restaurants, tá no plural, não tá? Ah, então. É só a gente ver se é singular ou se é plural. Então, vamos lá. Are there? É a forma de você começar. Lembra que nós vimos aqui a formação do there is e do there are para pergunta? Não. Onde que tá? Não, aqui também. Ah, tá aqui. Lembra que nós vimos aqui o there is e o there are? Vamos relembrar de novo. Ó, como é que a gente forma o there is e o there are para pergunta? Ó. Is there, singular, and are there, plural. Então, é essa estrutura que a gente tem que utilizar. Yes. Ok. Então, voltando lá. Ok, vamos lá. Are there any good restaurants near the beach? Question. Observaram a palavra N aparecendo aqui de novo? Viu ali? Então, ela pode ser usada também para pergunta. Ok? Então, N, ela é usada em negativas ou perguntas. Você quer modificar o. Não, não. Ela só está aqui sinalizando que é para ser usada numa pergunta. Tá? A gente está fazendo aqui, olha, perguntas, só questions. Ok? Então, ó. Yes, no questions. Okay, people. Now I will give you 1 minute to do numbers 3, 4, 5 and 6. Ok? Vamos ver se vocês conseguem fazer as outras 4. Are you okay there? Yes? Okay, Lilian. Okay, Ana Carolina. Good. Ok, ok. All right. Finish, Ana Clara. Come on, do it. Paudinha. Yes. Very good. Excellent. Só precisa colocar a letra maiúscula. Não. Is there or are there? Yes. Did everybody sign?
Todo mundo assinou? Yes, of course. Yes? Did you sign? Boys, Ana Clara, do you? Yeah? Hey, dear, Lucas. Lucas? No, Jean. Juan, sorry. Lucas, yes. Vitor é mais fácil de decorar. Yes. Juan Victor. Okay. Did you sign? Yes, great. Okay, thank you. All right, people. So let's check the answers. Yeah. Deu curto-circuito. All right, people. So let's see number 3. Question. Yes. Is there... Aí é só colocar o resto na sequência. Is there a nice café in the town center? Question mark. Lembrando que, iniciando uma frase, você deve começar com letra maiúscula. Ok? Number 4. Yes. Good. Are there any interesting? Interesting. Interesting. Yeah. Are there any interesting museums in the city? Question mark. Number 5. Ah, okay. Is there a bank near here? All right. Number 6. Very good. Is there a cheap hotel near the train station? Ok. Is there? Então, vimos aqui que é só a gente identificar se é singular ou se é plural. Let's check the answers. Perfect. All right, people. Então, hoje nós fizemos uma boa revisão aqui da unidade 3. Vimos o vocabulário, que fala de lugares, places, as preposições de localização. Vimos o grammar, a primeira parte que são os imperativos. Vimos também o there is e o there are. Na negativa, there isn't, there aren't. Vimos que quando tem o N, numa frase que não é pergunta, é negativa. Ok? Quando aparece o N e não é pergunta, a gente já sabe que é uma negativa. Quando tiver uma pergunta, então aí é só a gente descobrir se é singular ou se é plural. Ok? E aqui a gente tem a parte das interrogativas, as perguntas. Is there? Are there? Ok? Great, people. So, take a look here. Voltando à nossa página lá no Google Classroom, a gente tem aqui o que a gente fez hoje. E os exercícios, eu sugiro que vocês façam os que foram postados para vocês aqui. Olha, já vai ajudar na revisão. Ok, guys? A gente tem aqui uma sobre imperativos, tem uma aqui sobre números, ok, guys? E tem um bom resumo aqui para a prova em PDF que vocês podem fazer no caderno, ok? Na próxima aula, ou seja, na quinta-feira, on Thursday, a gente vai finalizar a revisão. A gente vai fazer a 1 e a 2. Ok, guys? Aqui tem os assuntos direitinho, que a gente está revendo, ok? E o conteúdo de cada unidade. E lembrando para vocês que a nossa prova vai ser no dia 9 de agosto, Tuesday. All right? Great, people. Thank you very much for coming. Let me just take one more picture. Deixa eu tirar mais uma fotinha. Que linda, Lília. Adorei ver você aí com a câmera aberta. É tão raro, é tão difícil acontecer isso. Geralmente os alunos não abrem a câmera. Hoje eu consegui aqui no espaço, no trabalho, almoçar no horário da aula para poder... Ah, very good. Congratulations, Lília. Foi um prazer imenso, viu? Super bem-vinda.
Ana Carolina, thank you so much. Everybody else, super thank you. Não esqueçam que na quinta-feira a gente precisa estar junto de novo, porque é a última parte da revisão. Ok, Tá bom. people? Bye, bye, guys. Take care. Bye, bye, people. See you. Thank you.